Olá, internautas. Político hoje entrevista o candidato ao governo pelo Rede, Vinícius Miguel, que não é nascido em Porto Velho, mas ele é mais rondoniense do que a maioria, aliás, do que todos os candidatos que estão aí. Nasceu fora de Rondônia em função de falta de estrutura que tinha na época para que a mãe dele pudesse realizar o parto. E hoje ele encarando aí pela primeira vez, com muita ousadia, né, vamos dizer assim, uma disputa aí entre gigantes, né, candidato ao governo pelo Rede, que é um partido novo, e ele também bastante jovem, né, Vinícius? Eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público. Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, né? Agora com a internet, sabemos lá que horário, qual fuso horário que o telespectador vai acompanhar. Eu sou Vinícius Miguel, estou atualmente filiado na Rede de Sustentabilidade e sou um dos candidatos ao governo do estado de Rondônia. Vinícius, nessa pegada, né, já entrando na questão, vamos botar aí plano de governo, vamos dizer assim, o que diferencia o Vinícius dos demais candidatos que estão? Alan, eu tenho dito uma coisa com bastante tranquilidade e sem nenhuma pecha de antipolítico, de apartidário ou de uma espécie de anarquismo e niilismo com relação a toda a política, mas tenho dito que o que diferencia o nosso programa de governo dos outros programas de governo é, o fundamento na realidade. Não estamos trazendo promessas alvissareiras nem notícias de milagres que serão efetuados num estalar de dedos como num passe de mágica. Então, nisso, nós realmente fizemos um trabalho de nos debruçar sobre dados reais e possíveis, inclusive nisso vale a menção no dados do próprio Tribunal de Contas do Estado, então dados mais fidedignos possíveis. Além disso, não foi um programa de governo feito em gabinetes fechados, né, por uma estrutura ou de uma elite partidária ou qualquer coisa do tipo. Nós fizemos uma série de rodadas de conversas, de reuniões setoriais, e ali, ouvindo algumas pessoas, pensamos alguma coisa que fosse, a partir dessa experiência operacional de quem está lá na ponta da base, seja da saúde, seja da educação, sistematizar os princípios e diretrizes para o governo. Então, essa segunda diferença, né, uma realidade, o outro a questão de ser algo mais colaborativo do que os outros planos, e o terceiro que isso foi temperado com uma expertise de pessoas que se voluntariaram. Eu acho que essa é uma grande característica também que se diferencia. Não é um plano de governo comprado, né, pago, né, alguns milhares de reais para alguém produzir aquele produto e entregar para ser usado mais como uma peça de ficção e publicidade para engodo eleitoral do que qualquer outra coisa. Então, nisso, estamos apresentando ao TRE um programa que é sintético, mas com diretrizes, é algo diretivo, que apresenta princípios, e até uma coisa que muito me honra e alegra, por exemplo, é colocar algumas temáticas que são escamoteadas pelos outros como um ponto central. Óbvio, não é possível esgotar tudo, mas alguns temas nós priorizamos. Um deles é o combate à corrupção. Nós colocamos isso como um tópico específico. Né? É uma demanda e é uma reivindicação do eleitorado, da cidadania? Então falamos, vamos contemplar isso, colocando as mais contemporâneas noções, né, de uma nova administração pública, de um caráter gerencial e societal, com ideias de accountability, de compliance, então de fidedignidade do respeito da estrita legalidade, de uma ética na administração pública, inclusive com a colocação de que vamos fortalecer os instrumentais de controle interno e apoiar os órgãos de controle externo na forma de alocação orçamentária, para que o nosso Estado tenha pelo menos um mínimo de lisura e de probidade. Então, nesse tópico realidade, a gente se depara com a questão orçamentária do Estado, que a gente que acompanha o dia a dia, o cotidiano, sabe que nós temos um orçamento hoje muito reduzido. Né? A projeção para 2019 deve girar em torno de 8 bi, sendo que disso mais de 80% já está comprometido. Como você pensa em administrar essa questão? Melhorar a máquina de arrecadação, talvez? Alan, eu acho isso me satisfaz, né, ouvir isso de uma pessoa tão qualificada e da imprensa, porque a gente tem que escapar dos engodos e promessas.
Isso é um fato real. A capacidade de investimento é limitada, a capacidade de contratação, até por conta da lei de responsabilidade fiscal, é limitadíssima. E aí a única forma que o Estado pode fazer é pensar em fazer mais com menos. E aí pensar na dimensão de eficácia e de eficiência. Sim, arrecadando de modo melhor, né, com mais controle, até mais rigor com os casos de sonegação fiscal, mas também começar a pensar que o Estado e o governo não são casa da mãe Joana. Por exemplo, essas tantas concessões fiscais que acabam sendo fomentadas por uma guerra federativa, isso precisa acabar. Os estados precisam, de fato, só fazerem concessões fiscais para casos em que vai ser possível, com supervisão e monitoramento, acompanhar se aquilo de fato dinamiza a economia. É algo que, né, os tradicionais órgãos de fomento do Estado concedem tais benefícios e benesses que geram concentração de renda, não há nenhuma forma de combate a esse tipo de engodo fiscal, e não se traz nada de efetivo, de geração de emprego e renda no próprio Estado. Agora, uma outra coisa que é necessário que o Estado passe a pensar é uma política econômica que fomente o consumo, porque com isso você gera no outro campo, e o Estado não pode intervir absolutamente na economia, né? Existem estritos limites até constitucionais para isso, mas fomentando o consumo de modo que você dinamize também o setor de serviços, o setor de mercado, acabando com uma estrita dependência do Estado, né, da folha do contra-cheque, tão típico nos estados do norte do país, como também de uma concentração de renda em alguns setores específicos, como o setor madeireiro ou a bovinocultura, que são importantes, devem ser apoiados, contribuem com boa parte da capacidade de arrecadação do Estado, mas que é preciso pensar numa diversificação da pauta produtiva, né? Não somente uma monocultura, mas pensar na diversificação da produção e nas diversificações das frentes de fomento à economia, como o consumo, como eu mencionei. Então, nesse ponto na questão da participação no PIB do setor produtivo, pecuária e agricultura, eu queria falar contigo no próximo bloco. Perfeito. Porque esse bloco nós não vamos ter tempo. Mas eu queria que você me explicasse, por exemplo, nós estamos aí na iminência da aprovação de um pagamento da dívida do Beron, uma dívida que vem bolando há anos, né? Nós também temos um outro problema, que é o pagamento do PIDISE, que foi um empréstimo feito agora pelo último governo. Então, assim, são dívidas que terão que ser pagas, inevitavelmente, que já vão entrar na programação orçamentária. Você está acompanhando isso? Você está tendo acesso a esse tipo de informação? Sim, Alan, não somente eu, né, até porque as pessoas às vezes imaginam que o candidato tem que ter domínio absoluto de todos os dados, né? Isso também é outra coisa que a gente precisa colocar e falar o contrário. Nós precisamos aproximar o cidadão usual, o ordinário, da política, assim como das matérias da política. E sim, um dos dados, por exemplo, inclusive desses que acompanhamos uma das apresentações do Tribunal de Contas, é a dívida do Beron, que é impagável, né, uma dívida bilionária que saqueia e faz escoar quase toda a capacidade de pagamentos do Estado. Isso precisa ser submetido, e tem que se falar algumas linguagens não tão populares. Não é falar em um calote da dívida, mas é falar que precisamos sim de uma auditoria profunda nisso. É preciso pensar se o Beron tem dívidas, ele também tem um passivo de créditos que não foi buscado em outros tempos, e que isso precisa, por meio, obviamente, de uma advocacia de Estado, a PGE, mas que precisa ser acionada para buscar os grandes devedores do Beron. Porque né, não é porque o banco é público que a dívida é de todo mundo. Claro. Essa dívida que foi deixada, esse rombo, foi ocasionado por algumas pessoas. Né? É preciso ir atrás dessas pessoas, na medida do respeito da possibilidade de um prazo prescricional que tem ocorrido em alguns casos, mas em outros casos de dívidas milionárias com esse passivo que hoje integram o próprio governo do Estado, é preciso recuperar esse crédito. Não é simplesmente acreditar que é um crédito podre que você não vai conseguir executá-lo. Então é preciso uma auditoria, 2, melhorar a capacidade de cobrança do passivo deixado pelo Beron. Político hoje, conversando com Vinícius Miguel, candidato ao governo, lembrando que nós estamos aí fazendo uma série de entrevistas com os candidatos majoritários, governo e Senado,
Nós não vamos fazer com os candidatos a deputado federal e estadual devido ao volume de candidaturas que tem aí. Então ficaria, nem o tempo permitiria isso. A gente volta já no próximo bloco.